Notícias do dia, ano 8, número 2685. Dia 27 de março de 2024, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Circo. Dia Mundial do Teatro. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 29 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,98. Valor do euro, em alta, R$ 5,39. Índice Bovespa, em baixa, 0,05%, 126.863 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,17%, valendo R$ 349.350,72. IPCA, em alta, 0,83%, fevereiro de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,75%, 20 de março de 2024. Valor do ouro, R$ 348,38. Notícias nacionais. Brasil acompanha com processo eleitoral na Venezuela. Nota do Itamaraty anuncia que país, em conjunto com comunidade internacional, cooperará para pleito presidencial que deverá normalizar a vida política do país caribenho. Brasil reconhece que Venezuela descumpriu o acordo por garantias eleitorais. Itamaraty diz que bloqueio de candidata da oposição não é compatível com o Acordo de Barbados, assinado para garantir processo eleitoral transparente. Governo propõe vagas de ensino técnico para reduzir dívida de estados. Com a proposta, o governo federal busca criar um pacto nacional em prol da formação profissional dos jovens no ensino médio para melhorar a empregabilidade desse grupo. O governo regulamenta programa Mover e debêntures de infraestrutura. Com a medida, empresas do setor poderão se habilitar para receber os créditos financeiros. Caso Marielle, deputados pedem vista e adiam análise sobre prisão de Brazão. Parlamentares alegaram que precisam de tempo para analisar a legalidade da prisão, argumentando que não conseguiram avaliar ainda o relatório da Polícia Federal. A decisão de prisão do STF nem o parecer do relator. STF derruba a carência para autônoma receber salário maternidade do INSS. Prevaleceu o entendimento do ministro Edson Fachin, do STF, para quem a exigência de cumprimento de carência apenas para algumas trabalhadoras violava o princípio constitucional da isonomia. Instituições se preparam para combater influência do crime em eleições. Ministério Público e TRE do Rio de Janeiro se reuniram na tarde desta terça para alinhar ações de inteligência que resultem em protocolo que reprima candidaturas ligadas ao crime organizado. Polícia Federal investiga supostas fraudes na área de saúde em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Policiais viram indícios de irregularidades em dispensa de licitação para contratação de serviços de instalação de equipamentos em um hospital para atender pacientes com Covid-19, no valor de R$1,6 milhão. Polícia Federal extradita italiano membro da máfia 'Ndrangheta. A extradição recebeu o crivo do STF e foi autorizada pelo governo brasileiro. A medida foi tomada a pedido dos promotores das regiões italianas de Turim e Reggio Calabria. Polícia Federal prende homem pelo crime de exercício irregular de medicina em Mato Grosso. Indivíduo, formado no Paraguai, não poderia atuar em território nacional em razão de inexistência de registro profissional junto ao Conselho Regional de Medicina. 8 adolescentes fogem do sistema socioeducativo em Pernambuco. Grupo deixou a unidade de Garanhuns após tumulto com queima de cadeiras e colchões nesta segunda-feira, dia 25. 5 deles foram encontrados. Brasil registra mais de 800 mortes por dengue em 2024. Na semana passada, o país chegou à casa dos 2 milhões de casos confirmados da doença. O país inicia estratégia para ampliar a oferta de terapias gênicas no SUS. Ideia é que a Fiocruz seja capaz de desenvolver e oferecer essas terapias a um custo de cerca de 10% do que é gasto hoje com o mesmo tratamento. Vazamento em adutora deixa 30 cidades sem água no Rio Grande do Norte. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte informou que está avaliando a situação e que não há previsão de normalização do abastecimento nas cidades.
ciência e tecnologia. O Museu do Amanhã leva projeto itinerante ao Maranhão e Pará. A mostra Fruturos, Tempos Amazônicos vai apresentar a biodiversidade e o conhecimento milenar do maior bioma tropical do mundo. União Europeia investiga gigantes tecnológicos por violação de regras de mercado digital. Segundo as autoridades europeias, os gigantes tecnológicos americanos teriam violado as novas regras sobre mercados digitais. Sonda Odysseus é desativada 1 mês após pouso na Lua. Comunicação cessou 7 dias depois da alunissagem devido às temperaturas da noite lunar. Peixes voltam a viver no Rio Sena, em Paris. Após despoluição para as Olimpíadas, especialistas encontraram diversos animais aquáticos no local, que será sede de provas de triatlo e maratona aquática. Esportes. Em partida movimentada, a seleção brasileira empatou com a Espanha em 3-3, nesta terça-feira, dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Os espanhóis abriram 2-0 na frente do placar, mas a equipe de Dorival Júnior reagiu e buscou o empate. No fim do jogo, a Espanha ficou novamente na frente, mas no último minuto, Galeno sofreu pênalti para o Brasil, e Paquetá empatou a partida. Santos recebe transfer ban por dívida com Krasnodar por Cueva e fica impedido de registrar atletas. Essa é a segunda punição do Peixe nesta temporada. A primeira, pelo não pagamento do técnico Fabian Bustos, foi resolvida após quitação dos 4,7 milhões de reais. Paraná Clube oficializa o goleiro Sidão, ex-São Paulo e Vasco. Jogador de 41 anos estava no Azuriz e vai reforçar o tricolor na disputa da divisão de acesso estadual. Euro 2024, Geórgia garante vaga pela primeira vez, e Ucrânia se classifica em meio à guerra. Disputando decisão da repescagem em casa, georgianos vencem a Grécia nos pênaltis, por 4-2, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Dupla brasileira de bocha carimba vaga na Paralimpíada de Paris 2024. André Martins e Laísa Vasconcelos garantiram a vaga na classe BC4 ao avançarem à final do pré-paralímpico, em Coimbra, Portugal. O país já tem assegurado os 118 atletas nos Jogos. Notícias internacionais. Rússia acusa Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia de estarem por trás do ataque em Moscou. Diretor do Serviço Federal de Segurança russo afirmou que forças ocidentais facilitaram o ataque. Justiça do Reino Unido adia julgamento de extradição de Julian Assange, fundador do Wikileaks. O jornalista é responsável por site que vazou arquivos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Rei Charles, em tratamento contra o câncer, participará de Missa da Páscoa. Monarca do Reino Unido tem evitado eventos públicos desde o diagnóstico da doença em fevereiro. Vulcão entra em erupção durante a aurora boreal na Islândia. População da pacata cidade de Grindavik teve de evacuar o local em novembro, devido a fortes abalos sísmicos. Navio colide com ponte e estrutura desaba nos Estados Unidos. 2 pessoas foram resgatadas. Departamento de Incêndios da cidade americana de Baltimore procura vítimas que estariam no rio após impacto da embarcação. Equipes buscam por 6 pessoas após colapso de ponte atingida por navio nos Estados Unidos. O secretário de Transportes de Maryland, Paul Videfield, disse que 8 pessoas estavam na Key Bridge no momento do seu colapso, na manhã desta terça-feira, dia 26, em Baltimore, nos Estados Unidos. Navio que atingiu ponte nos Estados Unidos esteve envolvido em acidente na Bélgica em 2016. Embarcação atingiu parede de pedra na cidade de Antuérpia. Conselho Eleitoral da Venezuela diz que grupo de oposição registrou candidato, Edmundo Gonzalez, ex-embaixador, foi inscrito no grupo Unidade Democrática. Comunicado do Brasil é intervencionista e parece ditado por Estados Unidos, diz Venezuela. Governo de Nicolás Maduro criticou nota de governo brasileiro sobre situação eleitoral de Caracas e as dificuldades de opositores se inscreverem como candidatos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León chega ao extremo norte das Bahamas em sua primeira viagem para a Flórida. Ponce de León é famoso por um mito popular, o de que buscava a fonte da juventude.
Em 1794, o governo federal dos Estados Unidos cria permanentemente a Marinha dos Estados Unidos e autoriza a construção de 6 fragatas. Em 1886, o guerreiro Apache Jerônimo se rende ao exército dos Estados Unidos, terminando a fase principal das Guerras Apache. Em 1964, o sismo da Sexta-feira Santa, o mais poderoso terremoto já registrado na história dos Estados Unidos, com uma magnitude de 9,2 atinge o centro-sul do Alasca, matando 125 pessoas e causando enormes prejuízos para a cidade de Anchorage. Em 1965, inaugurada a Ponte Internacional da Amizade ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, e Ciudad del Oeste, Paraguai, passando sobre o Rio Paraná. Em 1966, a taça Jules Rimet, que havia sido roubada em Londres, é encontrada enrolada em jornais por um senhor de nome David Corbett que passeava com seu cão numa praça do sul da capital inglesa. Em 1973, Marlon Brando recusa o Oscar de melhor ator no filme The Godfather, O Poderoso Chefão, por discordar do tratamento dado pelo cinema, televisão e pelo seu país aos índios Sioux. Em 1977, desastre aéreo de Tenerife, 2 Boeing 747 colidem durante um nevoeiro na pista de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, matando 583 pessoas. Em 1998, nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration aprova o Viagra para o uso como um tratamento para a impotência masculina, a primeira pílula a ser aprovada com esta finalidade naquele país. Em 2022, durante a 94ª edição do Oscar, o ator Will Smith dá um tapa no rosto do comediante Chris Rock depois que este fez piada sobre a esposa de Smith. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.